Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Em pé como estamos, quero convidá-los para a leitura no Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo de número 24. O Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 42. Você que possui sua Bíblia, acompanhe a leitura para que você se contextualize com a mensagem que será ministrada enquanto os irmãos encontro a referência. Quero tornar público minha gratidão a Deus por poder estar aqui, agradecendo ao vosso pastor e ao citá-lo todo o corpo de obreiros. Muito obrigado pela gentileza do convite, da oportunidade. É uma honra estar servindo aos irmãos nesta noite. Mateus 24, versículo 42, palavras do próprio Senhor Jesus dizendo: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite, a que momento da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Assente-se por bondade. Pois bem, amados, a Bíblia não somente contém, mas ela é em sua essência a palavra inspirada e autoritativa de Deus. E entre as inúmeras evidências que apontam para a sacralidade e a autoridade que esse texto sagrado possui, o que tem a ver com o contexto da mensagem, nós poderíamos destacar a fidedignidade do cumprimento das profecias bíblicas. Isto é, a Bíblia possui inúmeras promessas que se cumpriram. Por exemplo, as promessas messiânicas, aquelas que se referem à vinda de Jesus, o seu primeiro advento para salvar a humanidade. Falava do seu nascimento, sua vida, obra, ministério e até mesmo da sua morte. E quando examinamos cuidadosamente essas promessas e profecias, vemos que todas elas cabalmente se cumpriram na primeira vinda de Jesus. Mas assim como a Bíblia possui inúmeras promessas, como as messiânicas que se cumpriram, precisamos principiar a mensagem dessa noite afirmando que ela também possui muitas promessas referente ao retorno, ao segundo advento, à volta do Senhor Jesus. Por isso nós precisamos pensar na certeza da natureza da vinda de Jesus. Podemos ter convicção disso, e estamos falando do retorno de Jesus não como uma probabilidade, mas como uma doutrina bíblica, porque a própria palavra de Deus evidencia e ratifica esta verdade sobre a volta de Jesus. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós temos uma expressão muito cara, muito importante, que é o grande e temível dia do Senhor. Se falava para o dia do acerto de contas e também se referia em relação ao julgamento, à obra de Deus completando a salvação. E assim, a Bíblia apontava para o dia da chegada do Senhor. Os profetas anunciaram, e de forma profética ou literal no Antigo Testamento, temos promessas que direcionam a chegada do dia do Senhor. O próprio Senhor Jesus, aqui nesse contexto, pregou, ensinou e falou do seu retorno. Os apóstolos doutrinaram a igreja a aguardar a volta de Jesus, de tal forma que eles esperavam Jesus para os seus dias e tiveram até que receber uma correção pastoral do apóstolo Paulo para que eles voltassem aos compromissos da vida, pensassem na volta de Jesus, mas que continuassem sob suas responsabilidades, de tanto que esperavam a vinda de Jesus. As cartas pastorais, por que não dizer as cartas gerais, e o último livro, o livro da Revelação, aponta para a realidade da volta de Jesus. Então, quer esteja pronto ou não, creia ou não, a Bíblia afirma e deixa claro que Jesus Cristo vai voltar. E quando
pensamos na realidade deste tema sobre a volta de Jesus, então precisaremos aprender algumas coisas para que possamos aprender a nos alimentar e estarmos prontos para a realidade da volta de Jesus. Por isso eu queria dividir essa mensagem em 3 partes principais. Primeiro eu gostaria de falar sobre os propósitos da volta de Jesus. Depois pensamos no tempo em relação à volta de Jesus. E então nas atitudes corretas em relação à sua vinda. Pois bem, poderíamos questionar, se ele já veio, se sua obra na cruz foi perfeita, por que é necessário que Jesus retorne? Entre diversos objetivos, eu quero destacar 3 nesse primeiro ponto, que trazem de uma forma clara a base que a gente necessita para pensar sobre os objetivos da volta de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus Cristo voltará para completar a obra de salvação. Como assim? Quando ele veio e morreu na sua morte expiatória e sacrificial, Jesus tomou o nosso lugar. Lá na cruz, em seu sacrifício perfeito, Jesus se entrega. E o escritor aos Hebreus do Novo Testamento diz que esse sacrifício é perfeito e aceito pelo Pai. A Bíblia afirma que sua morte ela é vicária, ela é substitutiva. Jesus morre em nosso lugar. Se nós cremos que sua morte é satisfatória, que ela é única, no momento em que cremos na obra perfeita de Jesus, então temos acesso pela fé a esta graça, ao favor de Deus. E aí acontece um milagre glorioso que está no tema da carta de Paulo aos Romanos, chamado justificação. O que é justificação? É um ato judicial, forense e declaratório de Deus, de que estamos perdoados, a dívida está quitada e que somos justos. É o fato de Deus em Cristo, por causa da sua obra, nos aceitar e nos tratar como justos. É Jesus assumindo o nosso lugar e nos livrando da culpa e da corrupção do pecado. Então, neste momento, pela fé, recebemos este novo estado, essa nova condição. A partir desse instante, nós renascemos para uma nova vida, uma nova natureza, um novo jeito de conduzir a vida, os relacionamentos interpessoais. Nascemos a partir de uma natureza divina. Esse renascer, esse nascer do alto, esse nascer de Deus, é chamado de regeneração, novo nascimento. Nascemos da água e do Espírito. A partir desse momento, veja, são atos salvíficos. Lá na cruz, fora de nós, acontece a justificação. Dentro de nós, o Espírito opera a regeneração. Então, ele começará um processo agora, nos consagrando para Deus e, consequentemente, nos afastando do pecado. Esta obra contínua, progressiva, diária do Espírito pela palavra, é chamado de santificação. É um processo de ficarmos mais parecidos com Jesus. É onde nossos desejos, a nossa carne, nossas vontades, nossos impulsos desenfreados começam agora a ser controlados pelo Espírito, que vai gerando um fruto e um resultado do jeito de Deus na nossa vida. Mas continuamos em um corpo pecaminoso, em uma natureza caída, em um mundo pós-queda. Estamos sujeitos ao pecado e aos males que ele trouxe a toda a criação. Porém a Bíblia diz, e eu citei, que Jesus vem para completar a obra de salvação, porque quando Jesus voltar, teremos então a última etapa desse projeto da salvação. Jesus virá, e a Bíblia diz que quando ele retornar, nós receberemos um novo corpo, um novo nome, e estaremos num novo céu e uma nova terra em que habita a justiça. Jesus vem para completar a obra de salvação. É fato que aqui passamos por luta, tristezas, angústias, temos dores, inquietudes, lutos, processos doloridos do nosso dia a dia, mas creia, igreja, que o que há de vir virá e não tardará. Jesus vem para completar a obra de salvação, e a Bíblia afirma que nós o veremos como ele é, e estaremos para sempre com o Senhor. Que a palavra te encha de esperança. A obra de salvação, ela é completa, fiel é o que prometeu, o qual também o fará. Nosso lar não é aqui, Cristo vem, e a vitória será do povo de Deus.
Então Jesus vem para completar a obra de salvação, glorificação. Segundo lugar, segundo propósito por que ele vem, Jesus virá para trazer a plenitude do reinado de Deus. O que significa isso? Quando Jesus veio, no seu prenúncio é anunciado: arrependam-se, porque o reinado de Deus é chegado, está entre homens. Num sentido absoluto, o reinado de Deus fala do governo de Deus, Deus no controle, mas no sentido prático, é um estilo de vida direcionado pelo Senhor, é entregar o volante da tua história nas mãos do Senhor. E essa é a lógica da oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino, e seja feito aqui sua vontade, como ela é feita nos céus. Então, viver o reino de Deus é abrir mão do controle, é viver segundo a vontade de Deus, é honrá-lo, é glorificá-lo. Ele já reina, ele veio para trazer o reinado, ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Porém, hoje ele reina de forma parcial. Ele reina na essência dos seus seguidores, ele dimensiona o reinado através do jeito que eles vivem, e isso aparece nas parábolas do reino. Ele reina na igreja, que é essa agência do reino de Deus. Ele reina no culto, na pregação da palavra, no exercício dos ofícios, e principalmente nas ordenanças, como batismo e ceia. Dizemos teologicamente que é nesse ambiente, nesses atos, aonde o governo de Deus é presente. É como se no culto, na presença de Deus, no derramar do Espírito, na exposição das Escrituras, como você está ouvindo, quando nós estamos congregados como corpo e o louvamos, no exercício dos ministérios e dons que gera edificação, é como se aquele ambiente, aquela dimensão, em dados momentos, fosse uma dimensão totalmente governada por Deus, ou para a glória de Deus. É como se pudéssemos antecipar um pouco da realidade da Nova Jerusalém, que é o ambiente do governo absoluto de Deus. Só que aqui está o mistério. Hoje ele reina, e nós chamamos isso na teologia de ele reina, mas ainda não. O já, mas ainda não. Porque ele já governa em nossas vidas. Mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Os homens vivem segundo suas vontades, os homens vivem segundo os seus desejos, vivem segundo suas inclinações. Mas eu quero declarar para a igreja que quando Jesus voltar, Ele trará a plenitude do reinado, porque a Bíblia diz que naquele dia, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória do Deus Pai. E ouça-me, sempre quando prego sobre essa mensagem da volta de Jesus, eu me recordo que certa vez em uma aula no mestrado de teologia, tivemos o prazer de ouvir o Dr. Michael Gorin, e então um dos alunos levantou a mão e disse: Dr. Michael, o que é ele já reina, mas ainda não? O que significa esse mistério? Ele já reina na essência, mas um dia será pleno. E então, com muita simplicidade e profundidade ao mesmo tempo, Dr. Gorin disse o seguinte: ele já reina, mas ainda não. É a seguinte ideia, e eu falei disso lá em Minas Sul, quando eu estive pregando na conferência. Sabe qual é o sentido? Imagina, meu querido irmão, um marido chegando em casa, a mulher preparou um jantar. Agora é a hora do povo sentir fome, né? Aí ele chega, sente aquele cheiro, a mulher cantando os hinos da harpa, foi preparando o jantar, caprichando, aquele cheiro gostoso. E de repente a esposa abre a tampa da panela e começa a dar um pouquinho da comida para o marido experimentar. E aí ela pega um pedaço da carne do forno e dá para o marido experimentar. Eu te pergunto, ele já está jantando? Mas ele já está comendo ou não? Ele já está experimentando o sabor ou não? Veja, a mesa já está preparada, breve ele vai sentar, é só uma questão de tempo. Ele já reina, mas ainda não, é essa a ideia. Hoje ele se manifesta na igreja, ele está entre nós. O culto é o ambiente do reinado de Deus. Mas eu tenho uma palavra para te declarar nesta noite: a mesa já está pronta. Tudo está pronto para o grande banquete, para a ceia. Tudo está preparado para bodas do Cordeiro. Igreja, é só uma questão de tempo. É como se em dados momentos o Espírito Santo nos levasse a sentir um pouquinho do gosto do céu. Mas ainda estamos apenas tocando, estamos apenas experimentando. Mas a realidade é que um dia nós nos assentaremos
estaremos com Ele e estaremos com o Senhor, e Ele mesmo nos servirá. Não temas, não temas, não tire o foco do teu olhar, não deixe as questões do dia a dia, as tribulações, a correria e os compromissos exaurirem de você a realidade da eternidade, porque nós estamos com os pés na terra, mas como dizia Dr. Billy Graham, nós somos o povo das malas prontas. Nós caminhamos aqui dizendo: Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. A esperança da igreja não está no governo estruturado, apesar da importância disso, não está em líderes políticos, apesar da importância, não está numa estrutura social. A esperança da igreja não está no sistema judiciário federal, das organizações. A esperança da igreja está no retorno do Senhor Jesus. Nós cremos que Ele virá e a vitória será nossa, em o nome do Senhor Jesus. E creia, Ele trará a plenitude do seu reinado, e diz mais a Escritura: nós reinaremos com Ele. Será que enquanto eu vou me hidratando, você pode dar um sorriso bonito para a pessoa do seu lado e pode dizer para ela: prepare-se, Jesus vai voltar. Aleluia, aleluia. Você crê? Então Ele virá para completar a obra de salvação, que é um projeto eterno, quanto à glorificação, novo corpo, novo nome, novo céu, nova terra. Virá para trazer a plenitude do reinado. Entendemos que Ele já reina na igreja, mas aquele dia Ele reinará plenamente. E eu fico imaginando grandes e pequenos tendo que dobrar o seu joelho diante dele. Aleluia. Mas Jesus também virá para trazer julgamento ao mundo. E por onde eu tenho passado, não me canso de falar da volta de Jesus. E sabe por quê? Porque na realidade do mundo pós-moderno, ou dessa modernidade líquida, como dizia Bauman, contemporânea, nós estamos vivendo a realidade onde o ego é o centro, e quem detém o conhecimento e a fala é o grupo. E é aqui que nós perdemos muito da identidade em nossa pregação, porque temos cultos, mensagens voltadas ao ego. Estamos acostumando um público a vir ao culto para se alimentar emocionalmente, mas não para ter o impacto das Escrituras e uma vida transformada. E cada vez estamos nos tornando mais terrenos, mais humanos. E aí precisamos de mais meios, ferramentas, utensílios e estratégias para ir correspondendo a ansiedades, necessidades, para ir respondendo ao que o povo deseja, à realidade do que o povo deseja, quer, precisa e busca. Mas a verdadeira mensagem do Evangelho não é sobre nós, é sobre Ele. E nós não podemos perder a dimensão da realidade de que a vida aqui é transitória e que a vitória está na volta do Senhor Jesus, porque se esperamos em Cristo apenas para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Mas eu vim declarar que Cristo é a esperança da glória. Devemos aguardar Jesus ansiosamente, com paciência, como um lavrador espera os frutos da terra. Escreveu Tiago, apóstolo, na sua epístola. Assim devemos aguardar a volta de Jesus, que o Espírito Santo pelas Escrituras traga em nosso coração hoje de novo a esperança, a convicção de que isso é real, é uma promessa, é uma realidade. Jesus Cristo vai voltar. Mas antes de falar do terceiro ponto, concluir essa primeira parte sobre os objetivos da volta de Jesus, falar sobre o julgamento ao mundo, precisamos fazer uma pergunta aplicativa, para que a mensagem tenha sentido, principalmente quando você sair daqui. Porque não adianta nos reunirmos e você não ouvir, compreender, guardar a palavra e ao sair daqui praticar. Logo, precisamos responder a uma pergunta então: quais são as prioridades da nossa vida? O que de verdade nos move quando acordamos, trabalhamos, estudamos, constituímos família, lidamos com as responsabilidades? Quais são as tuas prioridades pessoais? A você que está aqui, que está nos assistindo, onde você estiver, quem sabe você está aqui pela primeira vez e você é muito bem-vindo. Mas o que é que move você?
Quais são tuas buscas? Porque Jesus virá para trazer julgamento. E apesar que essa sociedade do que estamos comentando, pós-moderna, ela vive o chamado relativismo moral, o que acaba sendo um desaguar, um fluir e um resultado de uma espiritualidade adoentada, circunstancial, apenas sensitiva, mas pouco construtiva na realidade do dia a dia, porque é uma espiritualidade que não altera valores e princípios de uma sociedade que confunde espiritualidade com bem-estar. Então, precisamos declarar verdades bíblicas como essa. Parece que o certo virou errado e o errado virou certo. Hoje, para ser de Deus, literalmente consagrado, quase que temos que andar de olhos e ouvidos agravados, fechados, de tamanha realidade do pecado entre nós. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias, a iniquidade iria o quê, irmãos? O quê? Multiplicar. E qual seria a consequência? Você entende que o amor não é só a base e a expressão do fruto, do resultado do Espírito habitar em nós, não é só o cumprimento da lei, dos profetas, o resumo, o suprassumo da Torá e dos profetas, mas que o amor, ele é um termômetro da realidade do ser humano na sua vida espiritual e de como ele lida com os princípios e valores de Deus. E a Bíblia fala nesse sentido de amantes de si mesmo, de homens que iriam desvalorizar os seus pais, que amariam mais a si. E basta um olhar rápido ao seu redor, uma leitura contextual, para a gente identificar que vivemos dias difíceis. Os homens trocaram valores, inclusive em relação ao Criador, como diz a Bíblia, adorando mais a criatura ou a si mesmo. E é fato de que eles estão longe de Deus. Mas a Bíblia diz que quando Jesus voltar, iniciará o tempo do julgamento. E não há como escapar, porque você terá que advogar em causa própria. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas para aqueles que creem em Cristo, o julgamento não será condenatório. Será um julgamento para recompensas, porque fomos perdoados. Consegue entender? Só existe duas saídas, querido amigo, em relação a este fato bíblico. Ou iremos para o juízo de Deus, perdoados para a recompensa, ou iremos para advogar em causa própria e receber uma condenação eterna, porque quem crê em Cristo está salvo, mas quem não crê está condenado. E esse é um fato, é uma realidade, é uma declaração de Jesus, é um ensino do Senhor Jesus. E sabe, querido amigo que nos visita, não há como você salvar a si mesmo por obras, caridades, meditação, por filosofias, dinheiro, posição social. Por isso você que está nos visitando, hoje terá que tomar uma decisão, se você vai continuar guiando sua vida, ou se hoje você vai se render ao Senhor Jesus. Você, querido irmão que me ouve, você obreiro, líder, precisa tomar uma decisão. O que é que vai pautar, nortear a sua vida, seu estilo de vida, suas decisões? Porque Jesus virá, e isso deveria impactar e reorganizar as nossas escolhas. Porque se Ele vem, então precisamos ir agora a um segundo momento da mensagem: o tempo. Se entendemos os objetivos, vem para completar a salvação, trazer a plenitude do reinado e julgamento, precisamos então perguntar: quando isso acontecerá? Bom, se observarmos o contexto lido, os elementos dele, e começa lá do versículo 36 do capítulo 24, todos falam sobre a iminência da chegada do Senhor Jesus. Em outras palavras, o tempo em relação à volta de Jesus é desconhecido. Jesus afirmou que do dia e hora ninguém sabe. Observe comigo na sua Bíblia, a partir do versículo 42 que lemos. Volte ao texto, faça suas anotações. Jesus vai usar elementos metafóricos para eles entenderem a realidade do seu retorno. Veja nas Sagradas Escrituras como
Jesus convida eles para vigiarem, estarem de olhos abertos, cuidadosos, porque vocês não sabem o dia que virá. Versículo 43, aí ele compara a atitude do pai de família diante de um ladrão. E a ideia toda do contexto antecedente, o que sucede, é que nós não sabemos quando ele virá. Mas, amada igreja, se não sabemos quando Jesus vai voltar, significa que o tempo de nos preparar é hoje, agora. O dia de você perdoar é hoje. O dia de você orar mais é. O dia de você buscar a presença do Senhor e fazer renúncias é hoje. Porque se eu não sei quando ele virá, significa que eu preciso me preparar agora. Carson diz: se o tempo é desconhecido, não significa que deva ser inesperado. Voltamos a uma pergunta aplicativa, para que o culto dessa noite, a mensagem, faça diferença em nossas vidas. E eu queria que em oração agora você respondesse ao Espírito Santo diante da exposição das Escrituras, porque eu não sou um agitador de plateia, eu não vim aqui para animar público, eu vim convidar você para ouvir a palavra de Deus. E você precisa responder. Responda em oração agora, mas responda ao Espírito Santo. Veja, Ele te conhece. Onde você estiver, responda a seguinte pergunta: se Jesus voltar hoje, você está preparado? Você está pronto para o encontro com o Senhor Jesus? Você tem convicção de que você irá vê-lo? Ou quem sabe outras coisas tomaram o seu coração, ou talvez esteja pregando para pessoas que me ouvem e já seguiram a Jesus pelo caminho, mas foram parando, se machucaram e pararam. E aí a pergunta é: o que você fará nesta noite? Porque pode ser o nosso último culto. Quem dera esse fosse o último culto. Já imaginou nós aqui ouvindo a palavra e quando orássemos, simplesmente ouvíssemos a trombeta soar? Porque Paulo diz à igreja de Tessalônica, capítulo 4, a trombeta soará como um som, um alarido, uma voz de um arcanjo, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos com eles transformados e arrebatados, e o termo original é arrancados rapidamente com força, e nós estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo ratifica a igreja em Corinto dizendo: como abrir e fechar de olhos, isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Sim, Jesus Cristo vai voltar e esse tempo cessará. A Bíblia diz que quando Ele voltar, não haverá mais dor, lágrima, tristeza, angústia. A realidade na Nova Jerusalém será o tempo da restauração, será o contrário do pecado. Lá na cruz, Jesus venceu a corrupção e a condenação do pecado, mas quando Ele voltar, Ele vencerá a presença do pecado. Nós estaremos com o Senhor, e já as primeiras coisas serão passadas. Talvez há questionamentos não respondidos, dores não explicáveis, mas creia, igreja, com dor ou não, vitorioso ou na prova, com corpo enfermo ou são, quando Ele voltar, nós seremos arrebatados. O nosso lar não é aqui. Prepare-se, noiva, Jesus virá. Mas estamos partindo para as partes conclusivas, e a gente precisa ainda orar como igreja, e eu quero ser muito prudente com o horário. Se falamos do tempo, então eu preciso testemunhar algo que tenho contado em alguns lugares. Eu li esse testemunho no jornal Voz das Assembleias de Deus, e eu fiquei admirado. Escute, lá no Canadá, Toronto, uma irmã tinha se tornado viúva recentemente, dirigente de circulação, seu esposo, o pastor, faleceu, o Senhor o recolheu, e certo dia ela fazia o caminho de sempre, indo para o seu trabalho, a filhinha pequena no banco da cadeira atrás, o assento de elevação. Ela iria deixar sua filhinha na escola para ir trabalhar, e no meio daquele trânsito, do horário do rush, da correria, ela vê um carro parado com o capô aberto, e ela vê um homem todo de branco, e ele faz sinal pedindo carona, e ela ficou naquele impasse. Eu sou viúva, todo mundo me conhece, se eu der carona pode dar problema, mas pelo outro lado eu sou cristã, e se for um cirurgião, um médico, eu devo servir, diz a Bíblia, e agora, eu dou carona ou não dou carona?
E ela disse que fez uma rápida oração. No meio de tantos carros, se eu olhar para ele e ele pedir para mim, eu vou dar carona. E para sua surpresa, quando ela olhou, ele estava pedindo carona. E ela fez sinal, meio que se arrependeu e entrou no seu carro. Então, após ela sair com o carro, após alguns segundos, ela rompeu o silêncio, disse o seu nome, disse o nome da sua filhinha e perguntou: qual é o seu nome? E ele disse: meu nome é Gabriel. Eu assisto diante da presença do Deus Todo-Poderoso e venho em dados momentos para fazer anúncios do Rei Jesus. Anuncie a todos que Jesus vai voltar. Tudo está pronto. É a última hora da igreja e chegou o tempo do despertamento e do avivamento, porque o noivo está às portas. E quando ele disse isso, ele desapareceu. Então a irmã entendeu o que ela estava vivendo. E a Bíblia diz que nos últimos dias haverão sonhos, visões, voltaremos a profetizar. E então ela entendeu que era uma manifestação do Senhor. E a glória de Deus, conta ela no seu testemunho, tomou o carro. Sua filhinha no banco de trás começou a falar em outras línguas pela primeira vez. A glória de Deus tomou o carro, ela esqueceu do trânsito. E enquanto ela glorificava a Deus chorando, ela ouviu alguém batendo no vidro. E aí ela olhou no retrovisor, viu os carros dando toque de luz, passando pelo lado, buzinando. E ela percebeu que era um guarda. E ele disse: abre o vidro, abre o vidro. E ele olhou ela chorando, a filhinha falando em língua estranha. Ele disse: não vai me dizer que Gabriel, o anjo, anunciou que Jesus está voltando. E ela disse: como é que o senhor sabe? Olhou no relógio e disse: só nos últimos 15 minutos. Esse é o 7º carro visitado pelo anjo. Eu sou desviado, eu era desviado, eu quero voltar. Dobrou o joelho e disse: ora por mim, porque Jesus Cristo vai voltar. Igreja Fama, eu vim declarar nesta noite: Jesus Cristo está voltando. E esta é a hora final, esta é a hora final. Prepare-se, é tempo de recomeçarmos, é tempo de alinharmos nossa vida, prioridades, escolhas, de revermos a nossa vida com Deus, porque é a última hora, filhinhos, é já a última hora. Mas em terceiro e último lugar, para que a mensagem tenha começo, meio e fim, tenha sentido, você vai alimentado para casa, entendendo a palavra, aplicando a palavra. Quais são as atitudes corretas? O texto fala de vigilância. O contexto que sucede fala de atitudes de comprometimento com a causa, fidelidade e lealdade. Eu pergunto novamente: você está pronto? Eu queria que toda a igreja estivesse em oração agora. Toda a igreja. E enquanto a igreja ora, porque essa é uma igreja madura, que entende os momentos do culto, o trabalhar do Espírito Santo, a guerra no mundo espiritual, eu queria me dirigir a você que está aqui, ouvindo a poderosa palavra de Deus, ou está nos vendo agora. Quem sabe, através do canal da igreja, das mídias sociais, onde você estiver. E quem sabe, na caminhada dessa vida, você tem procurado paz e sentido. Você tem procurado algo que faça a sua vida ser vida de fato. E você luta, acorda todos os dias, mas há um vazio do tamanho de Deus. Sabe, querido amigo ou amiga, Jesus veio para buscar e salvar os que estão perdidos. E Jesus disse: vem a mim, cansado, oprimido, traga para mim os seus fardos, troque pelo meu, que é suave, que é leve, porque eu sou um manso e humilde de coração. Você pode aprender de mim, porque eu sou manso no jeito que eu ensino. Eu sou humilde no meu coração. E em mim você encontrará descanso para a sua alma. Por isso, querido amigo ou amiga, se você hoje está ouvindo a poderosa palavra de Deus, e você diz: eu quero hoje entregar minha vida a Jesus, ou eu quero retornar para os braços do Pai, eu quero estar pronto para o encontro com Jesus. Só há um meio, não há outra forma de você ser salvo, não há outro mediador entre Deus e os homens pelo qual você possa ser salvo. Nada pode salvar você. Jesus disse: se você me declarar diante dos homens, eu te declararei no dia do juízo diante do Pai. Mas se você me negar diante dos homens, eu também te negarei naquele dia diante do Pai. Paulo, veja, eu estou falando, querido amigo, amiga, de Bíblia, não de religiosidade. Paulo declarou:
se você crer no coração que Deus enviou Jesus para salvar e o ressuscitou dos mortos e confessar com seus lábios, então será salvo. Por isso, entendendo bem esse momento, o ensino da palavra, enquanto toda a igreja, os pastores, a equipe de louvor, o ciclo de oração está intercedendo por você, eu quero fazer um convite nesta noite. A mensagem foi clara, objetiva, bíblica. Se você está aqui, ou onde você estiver, e você quer ter um encontro real com Jesus hoje, você quer que Ele perdoe os seus pecados, mude tua vida, se você quer de fato reconhecê-lo como teu Salvador, ou quer retornar para os braços do Senhor, não importa como você está, como você viveu, quais são suas dores, o Espírito Santo hoje está chamando você pelo seu nome. Continue orando, igreja. Onde você estiver agora, se você, querido amigo ou amiga, quer entregar sua vida a Jesus ou retornar para os braços do Pai, como um sinal para esse Deus, eu te convido agora, onde você estiver, a ter um ato de fé para que possamos orar por você. Então, onde você estiver, quer entregar sua vida ao Senhor, levante sua mão acima da sua cabeça e acene para mim, você que nos visita e hoje quer ter um encontro real com Jesus. Toda a igreja está orando agora, basta apenas acenar, acene para mim, mantenha sua mão para que eu possa vê-lo ou vê-la. Eu preciso orar por você nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Toda a igreja em oração, aonde está a primeira pessoa, acene para mim, em nome de Jesus. Temos a primeira mão lá no fundo, receba Jesus como teu Senhor. Aonde está a segunda pessoa nesta noite, que quer hoje entregar sua vida a Jesus como teu Senhor e teu Salvador, ou quer retornar? Continue orando, igreja. Esse é um momento de batalha espiritual. Intensifique suas orações agora. Intensifique suas orações. Em nome de Jesus nós declaramos que correntes sejam quebrados e que vidas sejam livres nesta noite, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da palavra do Senhor. Aonde há mais pessoas, acene para mim. Você que está hoje entregando sua vida a Jesus, ou retornando para os braços do Pai. Eu tenho que usar o tempo nesta noite, mas eu quero terminar dentro do horário. Aonde estão mais pessoas para Jesus? Onde você estiver agora, agora é a hora da sua decisão. Agora é o momento de você retornar. Hoje é o dia de você entregar sua vida a Jesus. Ele está chamando você. Não tenha medo, não tenha vergonha. Toda a igreja em pé nesse momento. Toda a igreja em pé nesse momento. Toda a igreja em pé. Nós já voltaremos para o apelo. Escute essa canção onde você estiver. Se você conhece a letra, adore ao Senhor. Esse é o dia, hoje é a noite. Esse é o tempo, esse é o momento. Hoje é o dia de perdão. Hoje é o dia de vidas serem livres. Hoje é o dia de restauração. Hoje é o dia dos pecados serem perdoados. Hoje é o dia de você ser lavado. Hoje é o dia de você ser redimido. Jesus está chamando você. Venha, Jesus, saia do seu lugar agora. Você que quer entregar sua vida a Jesus, você que levantou sua mão, ou mesmo que não levantou e quer entregar sua vida a Jesus, saia do seu lugar e venha. Venha entregar sua vida a Jesus. Venha retornar para os braços de Jesus. Hoje Ele está chamando você. Jesus está chamando você. E esse é o tempo. Hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia de redenção. Venha ser livre. Venha ser livre. Em nome do Senhor Jesus. Venha ser livre. Jesus está chamando você. Hoje é dia de perdão. Hoje é dia de liberdade. Jesus está chamando você. Jesus está chamando você pelo seu nome. Venha ser livre, venha ser livre, onde você estiver. Hoje é o dia da restauração. Hoje é o dia da comunhão com Deus. Hoje é o dia da reconciliação. Ele diz: venha, filho, venha, filha. Você será livre nesta noite. Vamos adorar, igreja. Vamos adorar a noiva. Vira, o Rei Jesus.
adoramos em espírito e verdade, mas aquele dia o adoraremos face a face. Louve. Engrandeça. Seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. Oh! Passarinhos, belas flores, Louve. querem me cantar. Você crê nisso? Não deixe nada tirar a tua atenção. Não deixa nada dominar seu coração. Jesus Cristo vai voltar. Esta é a última hora, igreja. Tenha comunhão. Vamos adorar nesta noite. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem. Virá o Rei Jesus, O Espírito Santo está meu trabalhando nesse lugar. coração Vidas sejam deseja livres. Sejam livres. Sejam livres. em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem. É possível só as vozes e a igreja virá. Vamos adorar mais uma vez. Isso. Cante. Levante suas mãos. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja ver. Será que você crê nisso? Consegue imaginar face a face? Em sua presença, Declare, noiva. pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem. Nós já vamos concluir, mas cante mais uma vez. Virá. Você pode adorar em casa, onde você estiver. Deixa fluir a adoração. Nós desejamos vê-lo. Oh, ansiosamente o esperamos. Em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele Bem suave, só os instrumentos agora adorando o Senhor. Enquanto os instrumentos continuam adorando, temos algumas vidas aqui em lágrimas, entregando sua vida a Jesus. Mas eu preciso pela última vez fazer o convite. Há mais alguém que está sentindo o Espírito Santo chamando você? Talvez há uma guerra dentro de você. Será que eu vou? O que vão dizer? Ah, pastor, o dia que eu sentir eu vou. O dia que eu estiver forte eu vou. Não é o teu emocional que tem que controlar você. A salvação não está naquilo que você sente, nem pelo que você pode fazer, mas naquilo que era impossível você fazer, e só Jesus poderia fazer por você. A salvação está exclusivamente na obra sacrificial de Jesus. A salvação é um ato da graça de Deus. Por isso eu quero convidar pela última vez, e eu vou orar. Se há no nosso meio amigos não evangélicos que nos honram com a sua presença, e hoje querem de verdade entregar sua vida a Jesus, ou que estão distanciados, filhos pródigos, e hoje querem retornar, mesmo com dores, com lutas, com batalhas, eu te convido agora a você romper, sair do seu lugar e vir aqui à frente. Pastor, mas eu preciso dar esse passo. Sim, você precisa ter uma atitude de fé, porque quando diante da noiva de Cristo reunida, você confessar publicamente, como faremos a oração agora,
nessa atitude de fé, a Bíblia diz que você sairá daqui como filho de Deus por adoção. Quantos creem nisso? Digam amém. A Bíblia diz que os pecados serão perdoados e as vestes serão lavadas. E mais que isso, querida igreja, que o nome será escrito no livro da vida. Então, se há pessoas, a hora é agora. E eu sei que é uma batalha, mas o Espírito Santo está chamando você pelo seu nome, e não há como fugir da voz do Espírito Santo que atrai você agora. Em o nome de Jesus, onde você estiver, arrependa-se e venha entregar sua vida ao Senhor Jesus. Venha renunciar. Quem fará obra em você é o Espírito Santo. Quem vai transformar você é o Espírito Santo. Você custou o sangue de Jesus na cruz. Não rejeite a obra de Jesus. A hora é agora. Venha como você está, porque Ele está lhe chamando hoje. Venha ser livre em o nome de Jesus. Corra. Esse é o tempo da sua salvação. Agora entenda que após o momento desta oração, a Bíblia diz isso: o seu sangue não estará mais em minhas mãos, será entre você e Deus. Mas ninguém, igreja, escute isso, ninguém, queridos pastores, ninguém que está aqui ouvindo a palavra tão nítida, bíblica e clara, poderá dizer: eu não tive tempo de me preparar para a volta de Jesus. Todos que estão aqui ouviram a mensagem. A igreja entendeu a mensagem? Ficou clara a mensagem? Então você precisa orar, se preparando para a volta de Jesus. Eu vou orar com eles e depois eu oro com a igreja. Eu queria que esses queridos que estão aqui à frente agora repetissem essa oração em alta voz comigo. Quem está com você vai repetir a oração para que vocês não percam nenhuma dessas palavras. Diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu te declaro como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Eu te declaro como meu único Deus